do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, amada igreja. Desejo a todos uma excelente noite na presença do Senhor e maravilhosa, né? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui agradecer demais a você, né, que tem sempre participado das nossas lives. Hoje o cenário está diferente, né? Você vai notar aí. Hoje o pastor se encontra na residência dele, né, dentro da casa dele aqui, neste momento. Queria comunicar também aos irmãos, né, amada igreja, os irmãos que têm sempre assistido a nossa live, né, os cultos, né, que nós estamos fazendo. Até domingo, até ontem no caso, nós não tínhamos culto presenciais, né, mas aí Deus aí poderosamente, né, tocou aí no coração aí do ministro aí, Nunes Marques aí, né, e por intermédio dele solicitou os cultos presenciais. Louva a Deus por isso. E assim, meus amados, você que está assistindo, né, essa live nessa noite, né, vai ser totalmente diferente das lives que a gente estamos fazendo diariamente na igreja. Nós temos ali os louvores, né, com as irmãs, né? Todo dia ali tem uma irmã diferente louvando a Deus, juntamente com um dos obreiros, né, da comunidade cristã Jardim do Éden, pregando a palavra, né? Mas hoje vai ser diferente. Hoje o pastor está aqui, né, fazendo a live da residência dele, e nós vamos mais interagir nessa noite, né? Vou deixar uma palavra ao teu coração de meditação em nome do Senhor Jesus, né? Mas hoje nós vamos interagir, né, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos abordar alguns assuntos aqui para a tua vida, né? E eu creio que Deus irá te falar contigo grandemente, né? Mas você que adentrou nessa noite, né, já está compartilhando, compartilha essa live com outras pessoas, amigos seus, familiar, irmãos, né, aquelas pessoas, os entes queridos seus, compartilhe com ele, né, para que Deus possa falar o coração dessa pessoa também, né, porque assim como eu, como você um dia, né, nos encontrava no pecado, né, numa situação que o mundo nos aprisionou, né, e através de Jesus Cristo, quando nós ouvimos uma palavra de alguém, uma pessoa, né, ministrou a palavra de Deus ao meio, ao seu coração, Deus usou de misericórdia e nos libertou nas garras do inimigo, né, da condenação que o mundo tinha para nós, que é a morte, né? Aí Jesus vem e dá vida, e vida com abundância. Ele transforma, né, a nossa vida, traz um renovo maravilhoso. Aqueles que se encontram em trevas, né, através de Jesus Cristo, da sua palavra, acabam encontrando a verdadeira luz. É igual o salmista, né, diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então é a palavra do Senhor. Mas nessa noite eu quero, juntamente com você, que já está participando, né, nessa noite, eu quero dizer para você, deixe o nome de parentes, familiares, de pessoas, né, que você conhece, que se encontram numa situação difícil, que nós estamos vivendo, não é fácil. Está assolando muita gente essa enfermidade aí, que é mundial, né? Não vou aqui citar, né, o nome, né, da doença, para que o Facebook não acabe boicotando, tirando, né, o nosso vídeo, a nossa live que nós estamos realizando nessa noite. Inclusive duas lives nossas já foi até cancelada, ou seja, bloqueada, né, pelo Facebook. Não é isso que eu quero nessa noite. Mas eu quero passar aqui uma palavra onde Deus ele possa falar ao teu coração, onde você possa ter a plena certeza que nós estamos vivendo dias difíceis, sim, mas percebe-se que ninguém consegue, né, tirar a dificuldade que existe no mundo, ninguém consegue, né, eu vou usar aqui o termo, ninguém consegue te trazer um refrigério a não ser a palavra de Deus. Ninguém consegue. Porque assim, os governantes estão, ou seja, eles estão numa dificuldade tão grande porque está vendo, a gente consegue entender que está tendo um diálogo ou não está tendo diálogo entre eles. Ou seja, está quebrado ali.
né? A aliança entre os governamentais, os governantes estão quebrados. Então, quando a gente olha, né, está dividido. Quando a gente olha para a palavra do Senhor nos ensina isso. Diz que uma casa, ou seja, um reino dividido, ele não subsiste. O que o Brasil sofre hoje é uma divisão entre direita e esquerda, mas eu não quero aqui falar de política, que eu nem sou formado em geopolítica, né? Eu quero falar aqui da palavra do Senhor no seu coração nessa noite e que você possa interagir, deixar o seu nome, o nome da sua família, o nome de pessoas, né? Compartilhar, para que a gente possa ler uma palavra aqui e compartilhar um com o outro aqui e nós chegar a um consenso juntamente, você do outro lado interagindo juntamente comigo, e nós podemos chegar a um consenso que Deus está no controle de todas as coisas. Não adianta, Deus está no controle de todas as coisas. Mas antes mesmo, meus amados, de trazer uma palavra, né, para ficar na nossa reflexão e meditação nessa noite, eu queria fazer uma oração. Eu gosto de orar. Às vezes tem pessoas que ela não tem essa facilidade de orar. Tem pessoas que ela tem uma dificuldade sim. Já me deparei com pessoas que dizem, não, pastor, eu gosto de ler, mas de orar, eu oro, mas não tenho, sabe, essa vontade gradual, né, em orar. Então, tem pessoas que ela lê a Bíblia, mas ela não tem o desejo de orar. Mas eu quero nessa noite te dizer, essas duas, né, interação, ela tem que andar ligada, andar junto. A oração e a leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus. Porque se você ora e não lê, fica difícil. E se você lê e não ora, também fica difícil. Porque em todas as situações, ou nas duas situações, o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda. Tanto na leitura da palavra do Senhor, como na oração. A leitura da palavra de Deus, nós absorvemos, né, o que as Escrituras nos ensina. E a oração é a intimidade com Deus, né? O que nos adianta extrair da palavra de Deus, absorver da palavra de Deus, sem a oração ou sem a intimidade com Deus, né? E o que também você faz quando você ora tanto, né? Porque o Espírito Santo nos ajuda a lembrar o que a gente leu. Assim, se você ora muito e não lê a palavra do Senhor, como que o Espírito Santo te ajuda, né, nas horas de você tomar decisões difíceis? Porque a Bíblia nos ensina que o Senhor diz assim, se vocês guardarem a minha palavra, eu também guardarei a vós na hora da angústia. Ele também diz, se as minhas palavras estiverem em vós, e vós em mim, pedirei tudo, ou seja, pedirei ao Pai, e Ele vos concederá. Então nós temos que ter essa dedução, esse raciocínio dentro de nós. A palavra do Senhor tem que ser acompanhada com oração e a oração acompanhada com a palavra de Deus. Vice-versa, tá? Eu quero fazer aqui uma breve oração, pequena oração com você. Tá? Eu convido a você também, se você puder orar, onde você se encontra neste momento, se você vai ver mais adiante ou mais tarde esse vídeo postado, né, na plataforma do Facebook, que é a nossa página, ou a página da igreja, Comunidade Cristã, que Deus abençoe a sua vida também. E eu faço esse convite para você, para nós podermos orar juntamente, tá? Vamos tomar este momento, ou fazer este momento, esse breve momento de oração, em nome de Jesus. Convido a você. Eu aqui dentro do meu lar, eu tenho condições de fechar os meus olhos, tá? Enquanto eu oro. Mas se porventura você estiver dirigindo um carro, estiver dirigindo um caminhão, se estiver num local andando, não tem como. Fica impossibilidade de você poder fechar os seus olhos para orar. Mas mesmo assim, ore também conosco, ore de coração. Se você ainda não consegue abrir os seus lábios para orar, faça que nem Ana. Simplesmente deixe o teu coração nessa noite buscar a Deus e orar a Deus. Amém? Vamos orar? Vamos fazer uma breve oração em nome do Senhor Jesus? Deus, obrigada por esta noite maravilhosa e poderosa que o Senhor nos concede. Pai, o Senhor é justo, o Senhor é fiel, é verdadeiro. Deus, todos os momentos, meu Pai, que nós estamos na Tua presença te buscando, nós conseguimos entender, conseguimos identificar, Deus,
que nós não conseguimos, ou seja, o homem em si, ele não consegue viver longe do Senhor. É como se fosse uma comida sem sal, sem tempero. Mas quando o homem, a cada dia, ele se desperta a buscar a tua vontade, os teus desejos, a tua palavra vai nos ensinando, vai transformando a vida dessa pessoa. Deus, eu peço a Ti nesta noite, humildemente, através, meu Senhor, das redes sociais neste momento, que está adentrando a casa desta pessoa, o lar dela, a vida, a família dessas pessoas. Pai, aonde ela se encontra no leito de hospital, Deus, se ela se encontra neste momento, meu Pai, impossibilidade de andar, se ela encontra nesse momento, meu Senhor, dirigindo o seu automóvel, dirigindo, Senhor, talvez um caminhão rumo, meu Senhor, ao trabalho, porque nós sabemos que está difícil, Deus, eu peço por estas vidas, peço por pessoas também, meu Deus, que o espírito do suicídio tem tentado tirar a vida dessa pessoa, pessoas, meu Senhor, que não tem um alimento dentro do seu lar, a situação está difícil, está caótica, ela não aguenta mais, ela pede um socorro, Deus, nessa noite eu peço por estas vidas, eu peço por estas pessoas, porque o Senhor é o Deus de misericórdia, o Senhor é o Deus maravilhoso, Deus, que sempre atende a oração do justo. Deus, eu não quero nessa noite me sentir o melhor, Senhor, justo sobre a terra, não, porque eu ainda sou falho. Deus, eu cometo, meu Senhor, algumas coisas que talvez, meu Senhor, não agrada a Ti, Pai, mas eu tenho uma plena certeza na minha oração nessa noite, que enquanto eu oro aqui, esta pessoa ora do outro lado, nós juntamos a nossa oração de fidelidade a Ti nessa noite. Eu tenho uma plena certeza, Pai, que o Senhor pode visitar esta pessoa, a casa, a família. Deus, se porventura nessa noite uma casa, meu Senhor, está dividida, Deus, o pai não olha, não conversa mais com o filho, com a mãe, Deus, pelas redes sociais a situação está tão difícil, Pai, a cada dia que nós estamos vivendo, nós estamos vendo, Deus, que está muito difícil, Senhor, a família tradicional se encontrar, se posicionar sobre essa terra, porque as leis, meu Senhor, que a cada dia mais insiste, meu Senhor, a adentrar sobre as casas, sobre as famílias, tirando, meu Senhor, Pai, o verdadeiro Deus Todo-Poderoso da vida dessas pessoas, com algumas situações que tem prendido essas famílias. Pai, visita nesta noite essas casas, essas pessoas, Pai. Eu peço a Ti, esta pessoa que está vendo e que está assistindo juntamente conosco, e que irá de assistir, meu Deus, toca na vida dela, Deus, transforma a vida dessa pessoa. Os dias que nós estamos vivendo são dias, meu Senhor, que nós precisamos, Pai, nos encontrar mais perto de Ti. Se tem porventura hoje alguns, ou se não muitos filhos pródigos, que eles possam voltar para a presença do Pai, que eles possam voltar para a presença do Senhor, porque não é dias, meu Senhor, de nós batalharmos entre, Senhor, os cristãos, mas é momento, meu Senhor, de nós levantarmos a bandeira, e essa bandeira é o Evangelho de Cristo, e pregar para pessoas, para vidas, para aqueles que precisam se encontrar com Deus, assim como eu um dia, meu Senhor, ouvi a Tua palavra, Senhor, e adentrei sobre esta palavra e pude ver a transformação que ela causou na minha vida. Então, Deus, nessa noite eu peço a Ti por cada vida que está assistindo e que irá de assistir nessa noite, pelas pessoas que estão no leito de hospital, cometida pela doença, Senhor, infernal, maligna, que tem assolado as nações. Pai, eu peço por estas vidas, esta pessoa que está num leito de hospital, esta pessoa que se encontra nesse momento, meu Senhor, numa cela fria de uma prisão, Deus, solitária, sozinha, não tem ninguém, Senhor, para estender a mão para poder ajudar ela, mas eu tenho uma plena certeza que o Senhor é Deus que visita essas pessoas nessa noite, porque assim Te aprova, meu Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Fica conosco, meu Senhor, até a Tua vinda, que o Teu Espírito possa estar conosco até a vinda do Cordeiro de Deus, onde o Teu Espírito entregará a Igreja Santa e Imaculada ao Senhor nos ares. Muito obrigada, meu Deus, por essa noite maravilhosa, e eu também agradeço a você que orou juntamente comigo nesse momento, que se encontra dentro do seu lar, aonde você estiver. Né? Como o pastor aqui já falou, né? Comente, deixe seus comentários aí em nome do Senhor Jesus, né? Como o pastor falou, que hoje nós estamos num cenário diferente. Ontem não tivemos a live, né? O culto ali na igreja, né? Foi uma correria muito grande, porque em cima da hora o ministro
né, Cássio Nunes Marques decretou ali, né, o abrimento ali, o reabrimento das igrejas, né, para que possa ter culto presenciais. Então ali foi uma correria muito grande, né, nós ali na igreja Comunidade Cristã Jardim do Éden corremos ali para atender os irmãos naquele momento, né, mas foi uma correria santa, né, que foi uma benção também, que ao mesmo tempo dessa correria foi benção porque ali nós conseguimos ali em 2 cultos, um pela manhã e outro pela noite, né, servir a Santa Ceia para os irmãos, e foi uma benção, né, que Deus abençoa todos ali em nome do Senhor Jesus, né, inclusive quem participou do culto à noite, o pastor José não estava lá, eu fiz o culto pela manhã, à noite foi entregue, né, ao pastor nosso também da Comunidade Cristã Jardim do Éden, né, o pastor Adalício, né, fez o culto à noite e eu não presenciei algum dos irmãos, né, porque eu não estava lá, não me encontrava naquele momento ali. Realizamos o culto de manhã, eu juntamente com a minha família, mais um grupo de obreiro e irmãos. E à noite tivemos outro culto ali onde Deus, né, falou grandemente, onde o pastor Adalício, né, esteve com os irmãos ali, fez um culto e realizou um culto abençoado. Deus abençoe a todos, né, os irmãos da Comunidade Cristã Jardim do Éden, né, que o Senhor venha cada dia mais, né, abençoar as vossas vidas, cuidar, né, de vocês, instruir vocês cada vez mais, e você também que participa juntamente conosco. Eu tenho notado que tem muitas pessoas que têm participado, visto, né, as nossas lives, né, os nossos cultos ao vivo. Deus abençoe a sua vida, né, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço demais a Deus, porque até outros dias aí atrás, em meses, né, nós somos muito criticados, fomos muito apontados, mas eu louvo a Deus que Deus ele sempre coloca pessoas boas, né, nos nossos caminhos. E Deus tem colocado pessoas maravilhosas na Comunidade Cristã Jardim do Éden. E assim, um, né, plantou e o outro vem regando, né, e Deus vai dando crescimento gradativamente. Então assim, eu só tenho que agradecer demais aos irmãos, né, em nome do Senhor Jesus Cristo. E força, nós possamos continuar unidos, né, porque a união, né, tem um velho ditado que diz que a união faz a força, né, então assim, que a gente possa estar unido até a vinda de Jesus Cristo e continuarmos, né, nessa peleja, porque não é fácil. Às vezes eu vejo muitas pessoas, né, dizem assim, pastor, mas o Senhor parece que nada aflige o Senhor está sempre ali alegre, sorridente. Eu sou essa pessoa espontânea, né? Eu sou um pastor, mas um pastor espontâneo, alegre, sorridente, né? Eu tenho muita dificuldade, né? Demais. Você não sabe o que é presidir uma igreja, cuidar da igreja, cuidar de pessoas. Então, assim, Deus ele me deu essa graça, mas eu quero fazer como ele sempre disse, aprender de mim que sou manso e humilde de coração. É isso que eu agradeço ao Senhor Jesus, por ele ter me chamado e ter me dado essa humildade dentro de mim. Não penso, né, e nem quero ir além do que ele me concede, porque se eu for além do que ele me concede, propriamente a gente não consegue lidar, se torna um fardo maior do que a gente pode carregar, né? Mas que Jesus abençoe demais a vida de cada um, eu agradeço demais a vocês, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus amados, você que se encontra em casa, eu queria deixar um versículo para você, para meditação nessa noite. Nós vamos ler e nós vamos tirar uma conclusão aqui no livro dos Salmos, de número 40. O livro de Salmos, número 40, somente o primeiro versículo, ainda que todos os versículos fazem uma menção maravilhosa, né, do salmista Davi, porque assim, este homem, eu confesso que eu não consigo encontrar alguém mais perseguido do que esse homem, né? E é o que nós vamos entender nessa noite sobre homens de Deus que são perseguidos e que não desanimam, ou seja, ainda que venha o desânimo, eles não conseguem retroceder, porque quem fala, quem conduz eles, não são mais eles, mas são ou é o próprio Deus. Olha o que diz o Salmo 40, o verso 1. Diz assim, ó, esperei confiantemente. Na sua Bíblia, ou em algumas Bíblias, tem uma tradução diferente, diz assim, ó, esperei com paciência no Senhor.
A tradução diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Que palavra maravilhosa, meus amados. Palavra maravilhosa. O salmista Davi diz: esperei confiantemente. Ou, em algumas traduções, esperei com paciência no Senhor. E aqui está uma virtude do salmista Davi, que ele nos instrui, para que a gente possa esperar. Isso aqui é uma virtude. Você saber esperar é uma virtude. Sabe por quê? Eu te digo que é uma virtude. Porque quando você... E nós vamos falar nesse texto, fazer a menção da vida de Jesus. Esperei. Porque quando o salmista Davi diz esperei com paciência no Senhor, o que mais me choca e é interessante, ele diz esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou. Ou seja, todo aquele que espera em Deus, Deus, ele ouve. Só que ele atende no momento e na hora exata que ele quer atender você. Só que a maioria do ser humano, ou se não, eu creio que acho que 99%, né, eu vou me incluir nessa lista, tá? Vou me incluir nessa lista, não tem essa confiança de esperar. Aí você pode me perguntar, mas pastor, como é que o senhor não tem essa confiança de esperar? Eu vou te dar um exemplo. Você vai num banco, e hoje para você adentrar no banco está caótico. Você tem que ter uma fila imensa para você prosseguir até chegar a sua vez. E quando você chega no banco, tem algo, porque para você ir no banco, você se deslocar do banco, ou você vai sacar dinheiro, fazer alguma transação para aqueles que não têm aplicativo, porque hoje tudo está tão moderno que a gente faz basicamente, ou se não, a maioria transações, ou seja, o seu serviço bancário você consegue fazer pelo celular. Mas tem pessoas que ela tem que ir até o banco. Quando você vai ao banco, você se depara com uma fila. Porventura você não tem um aplicativo no seu celular e você precisa ou necessita de sacar um dinheiro, retirar um dinheiro. E quando você chega naquele lugar, para você tirar o dinheiro do caixa eletrônico, sacar o dinheiro, é necessário você pegar aquela fila, se tiver uma fila, que a maioria das vezes tem, tá? Eu falo porque esses dias eu fui no banco, enfrentei uma fila enorme, tá? E eu precisava ir. E quando você chega nessa fila, para que você possa sacar aquele dinheiro, porque aquele dinheiro ele vai te servir. Aquele dinheiro vai gerar uma renda, ou aquele dinheiro ele vai ser transmitido para sua mão para que você possa usufruir dele em algumas coisas para sua vida pessoal. Pagar uma conta, por exemplo, ou suas contas, né? Então, você entende que aquilo é necessário você pegar aquela fila. E para ser necessário para pegar aquela fila, você entende que tem que esperar. Porque se você espera no final, ou seja, quando você chegar, ou seja, a sua vez, por mais que você esperou tanto naquela fila, mas isso te traz uma alegria. Por quê? Porque agora chegou a sua vez de adentrar naquele caixa eletrônico ou no banco e fazer o saque do seu dinheiro. Ou seja, aquele momento que passou e foi tão ruim para muitas pessoas esperar, quando ela chega na vez dela, ou quando chega na vez dela, ela se sente alegre. Eu vou te dar um exemplo também, mais um exemplo. A mulher, ela carrega no seu ventre uma criança por 9 meses. Né? Ou seja, ela espera a gestação 9 meses. E quando ela chega, ou quando ela está
nas proximidades de dar à luz a sua criança, o seu bebê, a dor é insuportável. Quem é mulher, quem é dona de casa, as irmãs que estão assistindo sabem o que o pastor está falando nessa noite. Então a dor é gigantesca. É muito grande a dor para aquela mulher ter aquela criança. Mas ela espera 9 meses. A dor é insuportável no momento que ela está em trabalho de parto. Mas quando aquela criança sai do ventre daquela mãe ou da mulher e a enfermeira, a médica ou médico pega aquela criança e coloca nos braços da sua mãe ou da mãe, a dor que ela passou, a espera de 9 meses que ela teve que passar, agora é só momento de alegria. Quando nós nos deparamos com situações que nem o salmista vai dizer, esperei, e a espera, a esperança, por exemplo, a espera é uma virtude. Eu vou falar de cristão, isso é uma virtude para o cristão esperar. E tem muitos que não conseguem esperar. Eu me deparei com pessoas, convivi com muitas pessoas, inclusive na época que eu entreguei a minha vida para Cristo, muitos dos irmãos, né, que eu convivi, os irmãos, eles queriam ir além daquilo que era permitido para eles naqueles momentos. Ou seja, quando nós entregamos a vida, quando eu entreguei a vida para Cristo, para Jesus, quando Ele me aceitou, eu conheci muitas pessoas. Só que a maioria delas, irmãos, irmãs, a maioria delas não tiveram paciência para chegar onde Deus queria que ele chegasse. E conheço muitas pessoas hoje em dia que se desviaram, se afastaram, foram embora. Mas por quê, pastor? Pela tribulação. A Bíblia nos ensina que nem a altura, nem a profundeza, nem a fome, nem a peste, nem a nudez, nada disso nos separa do amor de Cristo. Mas o que acontece dessas pessoas, a maioria delas, saírem, não é pela aflição que talvez passe, porque a Bíblia diz que Jesus falou, no mundo nós teremos aflição. Só que ele deixa uma palavra de ânimo, ele diz, tem bom ânimo, porque eu venci. Então essas coisas, ela não nos afasta de Cristo. Essas coisas, ela não nos afasta do Evangelho do Senhor, porque a Bíblia nos diz isso, e eu fico com o que o texto me condiz, não afasta. Mas o que afasta a gente de Cristo, se você for analisar a segunda palavra do Senhor, primeira coisa é o pecado. Segunda coisa, a iniquidade. Porque quando você peca através da iniquidade, isso traz uma consequência. O pecado nos afasta de Deus. A iniquidade esfria o amor. Deus é amor. Ou seja, você cometendo 2 pecados como esse, o pecado e a iniquidade, que é um pecado também, que Jesus nos relata sobre isso te afasta de Deus. E quando te afasta de Deus, automaticamente nos afasta dos irmãos, nos afasta do corpo de Cristo. E é isso que a maioria dos irmãos não tem visto. E uma dessas coisas que acontece na vida das pessoas é por intermédio da espera, que não consegue esperar. Ou seja, você quer uma coisa, você quer um milagre, mas é para amanhã. É como se você olhasse para Deus e agisse com Deus como um mágico. Não, eu quero para amanhã. Não, meus amados. Nós temos que entender que José, para se tornar governador, ele precisou passar por um estágio. Qual foi o estágio, pastor? Vamos ler lá em Gênesis. Qual foi o estágio do pastor? Ou seja, o estágio de José? A Bíblia diz que era o filho que Jacó amava. Mas para chegar até o governo do Egito, ele teve que esperar. E a espera dói. A espera traz dores.
Primeiro, traz dores com os irmãos. Segundo, traz dores num lugar desconhecido. Terceiro, traz dores com pessoas que estão ao seu lado. José sentiu dores quando foi colocado no poço pelos seus irmãos. José sentiu dor quando foi vendido para o Egito, para a casa de Potifar. José sentiu dores na prisão pelas pessoas que estavam próximas dele. Ou seja, teve tudo um cronograma e um estágio para que José recebesse da parte de Deus, por intermédio de Deus e Faraó, o governo do Egito. Teve uma espera. A palavra do Senhor em João, capítulo 2, a Bíblia nos ensina sobre o milagre da água para o vinho. Jesus estava em Caná, né? E ali numa festa, nas bodas, ou seja, num casamento. E naquele casamento, a Bíblia diz que acabou o vinho. E acabando o vinho, a mãe de Jesus, Maria, se aproxima e diz: não tem vinho, acabou o vinho. E Jesus olha para ela e diz: o que tem eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, espera. Espera, mas não espera simplesmente por esperar. Espera com paciência. O salmista Davi diz: esperei com paciência, confiantemente. Você tem que entender isso. Você tem que esperar, mas não é simplesmente um espera, mas é confiar. É confiar. É a mesma coisa hoje, a tecnologia que nós temos vivenciando. Você faz um pedido pelo... Eu vou fazer aqui, né? Você faz um pedido pelo aplicativo. Eu não vou citar nomes aqui. Mas você faz um pedido pelo aplicativo. Esse aplicativo vai te dar de 2 a 3 dias para entregar o produto na sua casa. O que você tem que fazer? Responda aí. Você tem que esperar. E ainda acreditar que aquele produto vai chegar para você e vai chegar intacto. Mas quando nós nos deparamos com a obra do Senhor, quando nós nos deparamos com a vinda de Cristo, aí o negócio estreita. Quando nós nos deparamos com a obra de Deus na nossa vida, nós não queremos esperar. E aí onde está o problema. Porque se você olha num anúncio e compra um produto pelas redes sociais, pelas mídias que nós temos, e esta pessoa diz: olha, eu tenho um produto para você, e este produto que você quer custa R$1.000, o original, R$1.000. Só que ele vai dizer bem claro: só que eu tenho aqui um paralelo. Só que este paralelo está custando R$200. Você vai olhar e vai tirar uma conclusão. Se eu comprar o original de R$1.000, este produto, ele vai me trazer um benefício, só que é caro. Mas se eu comprar esse inferior, ele também vai trazer um benefício. Só que o original é duradouro. E o falso, ou seja, o paralelo, não é tão duradouro. O que a maioria do ser humano faz? O que a maioria das pessoas fazem? Elas correm o paralelo. Por quê? Porque elas pensam assim: se eu pagar R$200 deste produto, sobra R$800 para mim. Então R$800 ainda dá para fazer muita coisa. Só que ela tem que entender, e a maioria das vezes esquece, que esses R$200 que ela compra este produto, daqui a um mês esse produto acabou, não serve mais para nada. E ela vai ter que pedir ou fazer outro pedido de outro produto.
Mas o original que ela pede, isso vai gerar uma longevidade, ou seja, 6 meses, 1 ano, independente do produto que você compra. Só que aí o vendedor, ele olha para você e diz, o original vem da fábrica e vai gerar... É mais uma dúvida para nós. Vai ser entregue para você por volta de 3 dias ou 5 dias. Só que nós temos o paralelo. E o paralelo eu posso enviar pelo motoboy para você, por exemplo, e chega hoje mesmo na sua casa. O que você faz? Para mim é uma boa. Por quê? Entrega hoje e o produto é mais barato. Hoje, então eu quero esse paralelo. Depois eu compro o original. É sempre assim que a maioria das pessoas pensa. Dessa maneira. Porque ela não tem paciência, ela não sabe esperar. Aí o que acontece? Ela pede o produto. O produto chega em casa, ela abre, analisa o produto, usa o produto, aquele produto não dura 1 semana. Estragou. O que ela vai fazer? Ela tem que correr atrás, novamente, daquele mesmo produto. Ou seja, 200 agora, 200 depois ela vai gastando. Tem um ditado que as pessoas, eu vou usar até as pessoas nordestinas, se porventura estiver alguém nordestino assistindo essa live essa noite, né? Deixa o seu amém aí, comente aí em nome de Jesus. De grão em grão, a galinha enche o papo. É o ditado popular que os nordestinos usam. A mesma coisa é aquela empresa que você está comprando dela. Por você não ter paciência, aí você compra o produto 200. Aquela empresa vai ganhando renda através da sua impaciência e você cada vez mais entrando numa situação difícil. É por isso que nós temos que olhar para a luz da palavra de Deus. E ela nos ensina todo dia dessa maneira. O salmista Davi vai dizer, esperei, ou seja, espera em Deus. Para de tomar iniciativas, porque você ouviu alguém falando, porque você viu alguém dizendo que vai dar certo. Não, espera em Deus, confia em Deus. Porque o que há de vir virá. O que a Bíblia nos ensina? Há um tempo determinado para todas as coisas. Ou seja, para ter tempo, Deus ele trabalha no tempo. E o tempo de Deus não é o meu tempo, não é o seu tempo, meu irmão. Não é. Então nós temos que entender isso. Nós temos que esperar no tempo de Deus para a nossa vida. Voltando atrás que eu falei a respeito dos irmãos que quando entregaram a sua vida juntamente comigo, gradativamente, meus amados, eu fui indo, esperando em Deus. Hoje, pela misericórdia do Senhor, eu louvo a Deus. Às vezes eu conto meu testemunho que eu passei e eu não quero contar aqui, mas assim vai chegar um momento que eu vou contar para os irmãos, tá? E os irmãos vão entender. Muitos ainda não conhecem o testemunho do pastor, mas quando você passar a conhecer, você vai entender. Ou seja, eu esperei no Senhor com paciência. Eu fiquei calmo. Às vezes vinha aquela vontade, o desejo obscuro de você se afastar, de você sair da presença do Senhor, que eu confesso que quantos de nós que hoje pastoreamos, somos pastores, já passou. Mas nós temos que entender que nós temos que esperar, e muitos que andavam, que eu convivi, essas pessoas, eu olho para alguns delas ainda, elas hoje continuam da mesma maneira, vivendo da mesma maneira, não obedece. E uma das prioridades da palavra de Deus é obedecer a vossos pastores, porque ele anela pela vossa alma. E eu sempre aprendi isso com o meu pastor. Hoje eu sou pastor presidente de um ministério, mas eu vim do ministério da Assembleia de Deus, né? Se porventura o pastor, né, um grande amigo, Deus abençoe a vida dele, se porventura chegar a ver esse vídeo, né, Deus abençoe grandemente.
Eu cresci juntamente com ele, ele sempre ensinou isso, a obediência. Mas se não tem obediência, como que você alcança o que Deus tem para a sua vida? Quando nós temos obediência e aprendemos a esperar em Deus, as coisas vão fluindo naturalmente. Mas às vezes a gente quer correr, quer dar um passo maior do que a gente consegue lidar. Vou usar aqui um termo nordestino novamente, que o termo é colocar a carroça na frente dos bois. E isso não leva ninguém a lugar algum, meus amados. Não leva. Quando você aprender a esperar, você vai ver que as coisas, ela começa a frutificar de uma maneira maravilhosa na nossa vida. Porque uma árvore, para ela dar o seu fruto, ela tem que esperar a estação própria. E o que acontece com muitas pessoas é a impaciência. É não saber esperar. Acha que Deus ele tem que olhar e falar, eu vou fazer hoje. Tem muitas pessoas que dizem, Senhor, faz hoje. Não, eu quero um milagre hoje, senão eu não busco mais o Senhor. Eu não vou na igreja, eu não congrego mais, eu não quero mais nada com nada. Mas Deus ele não trabalha da maneira que eu trabalho, que você trabalha. Deus ele trabalha no tempo dele. Vamos falar de Davi. Davi foi ungido por volta entre 14 e 17 anos de idade, na casa de seu pai Jessé, mas só recebeu o título de rei de Israel com 30 anos de idade. Ou seja, não teve que passar algumas dificuldades, não teve que esperar no tempo certo e no momento certo. Então espera no momento certo de Deus. Não queira tomar decisões precipitadas, onde mais na frente sofre você, sofre sua família, sofre os que estão ao seu lado. E aí você vai se perguntar, onde está Deus que não está vendo? Eu me deparo com pessoas, inclusive uma dessas pessoas, eu estava conversando com ela esse dia, ela disse, pastor, nós somos cristãos, nós pregamos tanto, né, a vinda de Cristo, né, mas o que a gente, ele falando, a pessoa, mas o que eu vejo, pastor, é que parece que tá tão difícil, porque assim, a gente prega, tá vendo uns sinais, mas é como se Jesus estivesse demorando. A minha reflexão nessa noite é, se você não está sabendo esperar para a sua vida, como é que anda o teu coração hoje para a espera de Jesus Cristo? É a reflexão para a tua vida hoje, para a minha vida. O salmista diz, esperei confiantemente, esperei pacientemente no Senhor. Aí diz, e Ele me ouviu quando clamei pelo socorro. Se você não está esperando o que há de vir de Deus para a sua vida, como é que está a sua vida esperando a vinda de Cristo, a vinda de Jesus? Porque o que mais nós estamos pregando nos dias, tá? Eu não prego para você aqui a chave de carro, chave de apartamento, não. Para que eu vou pregar isso para você? A Bíblia diz, buscar em o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça e as demais coisas, Ele te acrescenta. Ou seja, eu não estou aqui para pregar para você dizendo que você tem que esperar a chave do teu carro, não. Você tem que esperar a chave do teu apartamento, não. Isso aí você conquista, tem a força, cria ânimo, vai à luta, porque você vai conquistar. Isso já está contigo. É Deus que determinou. Onde você pisar a planta dos seus pés, ali eu estarei contigo. Mas eu quero entender a espera sua pela vinda do Rei, pela vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que está? Reflita. Para nós, esperei com paciência, o salmista Davi disse. Esperei confiantemente, ou seja, ele esperou e entendeu. Deus ele vai agir.
Muitas pessoas se desesperaram por esses dias, né? Eu vi muitas pessoas indagando porque a igreja ou as igrejas estavam fechadas, a situação que nós estávamos vivendo. Muitos até questionaram, dizendo que, meu Deus, Deus parece que não está vendo isso. Deus está vendo. Mas não é momento para se alarmar. É momento em esperar Deus agir. Não é momento para você se desesperar. Não é momento para você fazer loucura. Não, não é momento para isso. É momento de você esperar com paciência. É isso que a Bíblia nos ensina hoje. É isso que eu estou te passando. Esperar com paciência. E nós esperamos. Está aí. O ministro do STF assinou, dizendo que os municípios, os governos, as prefeituras, não podem fechar. Não podem proibir os cultos, as missas. Não podem. Por quê? Porque o ministro do STF, no momento certo, na hora certa, para aquele que esperou, está aí. Deus usou o homem, assinou, e nós estamos cultuando. Nós temos que entender isso, meus irmãos. É esperar. Tem muitas pessoas que se desesperaram. Ah, eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais nada, a igreja está fechada, sabe? Deixa isso para lá, vou ficar em casa com a minha família. Sim, eu posso estar ministrando para você nessa noite, através dessa palavra, mas não é a mesma coisa de nós estarmos nos reunidos num lugar apropriado para adorar a Deus. É diferente. Eu vou usar aqui uma reflexão para você, porque eu achei muito interessante, né? Eu estava lendo um artigo a respeito dos pinguins na Antártida, e na época do inverno é tão gelado que para que eles não morram, e olha, perceba que os pinguins são adequados ao frio extremo, mas no inverno o frio é tão grande que para eles sobreviverem é preciso que eles se reúnam um próximo ao outro. Eles ficam muito próximos, grudadinhos, por dias, para eles sobreviver ao frio intenso que faz o Alasca. A reflexão é essa. O momento que nós vivemos dessa dificuldade, será que é momento de nós nos afastarmos um do outro? Ou é momento de nós estarmos juntos, reunidos num só corpo, que este é o corpo de Cristo, que é a igreja, para que nós possamos sobreviver a esse caos? Porque quando nós temos paciência, nós vamos entender que se tudo que acontece na nossa vida, baseado as nossas decisões, é sofrimento para o homem, é sofrimento para a sua família, para o seu ministério. A sua vida não se baseia no que você está vendo ou no que pensam ao seu respeito. A sua vida se baseia no que Deus quer para você, no que Deus tem para você. É isso que nós temos que entender. A nossa vida é baseada no que Deus tem para nós. Agora, se nós não aprender a esperar, infelizmente, você pode entrar num poço e cair e morrer espiritualmente, ou até então muitos perderem a sua vida. Hoje, para você, a reflexão é essa. Deus está trabalhando ao nosso favor, então espera. Hoje eu estava vendo, eu acompanho bastante o procurador, né, da República, Augusto Aras. Ele já enviou uma documentação pedindo para que tirasse, né, o pedido que foi dado pelos irmãos, vou usar assim, irmãos do grupo evangélico, lá para dentro do STF, e alguns
Estão tentando barrar, não vou usar aqui nome de, como eu já usei do ministro no começo, mas eu não vou usar o nome de outros ministros, usei aqui do Augusto Aras, porque eu vi hoje, e ele enviou dizendo que quer que tire da mão ou das mãos de um certo ministro para colocar nas mãos do ministro Nunes Marques. Por quê? Porque isso nós conseguimos entender que Deus está trabalhando ao favor da igreja. Deus não abandonou a igreja e Deus não abandona ninguém, e principalmente aquele que clama a Deus. Quando Deus envia Moisés para resgatar o povo no Egito, o que Deus usa e diz? Eu ouvi o clamor do meu povo. Ou seja, é momento de nós clamarmos a Deus. É momento da gente refletir e esperar, porque Jesus está vindo. Mas como é que você está? A tua esperança em Jesus, será que já acabou? Porque a Bíblia nos ensina que ele virá como um ladrão. Pegará muitos de surpresa. Nessa noite, eu convido você a esperar mais em Deus. Acalma o teu coração. Por que tanta indecisão dessa maneira na sua vida? Porque você quer fazer as coisas segundo o teu olhar, a tua visão. Quem fez assim foi Ló, e Ló se estrepou. Foi para Sodoma e Gomorra, destruiu. O que nós temos que fazer é esperar em Deus. Abraão esperou pela promessa. Espera em Deus. A tua vida não se baseia nas coisas que estão te mostrando. A tua vida se baseia em Deus. A nossa vida se baseia em Deus. Deus está trabalhando. Deus ainda não abandonou as nações, nem a humanidade, não. Deus tem muito para fazer. E vai fazer até a vinda de Jesus Cristo. Agora, se você toma decisões precipitadas, você corre um grande risco. Jesus, para escolher os 12 apóstolos, passou a noite em oração no monte. Tudo quanto o Senhor ia fazer, primeiro ele se entregava a Deus para ouvir o que Deus tinha, para primeiro ou antes mesmo dele conduzir o ministério por 3 anos sobre a terra. A Bíblia diz que depois que ele se batizou, o Espírito Santo conduziu ele para o deserto para ser tentado. Ou seja, teve um momento de espera até poder se achegar e ser apresentado a Israel. João Batista passou a sua vida inteira no deserto, esperando para no momento certo ser apresentado a Israel. Jesus disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, espera. Jesus disse: espera, fica aí, não queira fazer. Enquanto não for revestido, espera. Essa é uma virtude que nós não temos. É muito difícil. Aquilo que favorece a minha carne, os meus desejos, as minhas vontades, eu consigo esperar. Mas aquilo que favorece a vontade do Espírito, a vontade de Deus, eu não consigo esperar. Que coisa complicada, né, meus irmãos? Pensa nisso hoje para a sua vida. Pensa. Porque se você aprender a esperar o que Deus tem para a tua vida, grandes coisas Deus tem para você, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério. Agora, se você não espera e se precipita, tudo fica difícil para a sua vida. E você fica só dando cabeçada, batendo cabeça. Não tem um bom diálogo com ninguém, não respeita ninguém, não ama ninguém, porque você é egocêntrico, só pensa em você mesmo, só pensa nas suas vontades. E quando nós somos cristãos, que nem o apóstolo Paulo deixou bem claro, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje eu vivo na carne, vivo por fé, pelo amor do Filho de Deus, que se entregou na cruz. Você está entendendo, meus irmãos?
E nós temos que tomar decisões baseadas no que a palavra nos ensina. Porque ele também disse para Josué, olha, medita nas palavras deste livro da lei dia e noite, para que prudentemente te conduzas sobre a terra. E hoje, meus amados, as pessoas estão vivendo uma loucura atrás da outra, segundo a sua vontade, eu faço, eu quero, e não querem mais a vontade de Deus para a sua vida. E quando a situação aperta, elas correm para os pés de Deus, dizendo, socorro, Senhor, me ajuda. O salmista Davi disse, esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Clamou por socorro. Quando ele esperou, Deus ouviu. Clama, a palavra clamar está dizendo gritar, no grito. Ou seja, clamou, gritou por socorro, Deus ouviu. Mas ele diz, primeiro ele clama, ele pede socorro a Deus. Aí diz, eu esperei. Quando eu esperei, Deus ouviu. Ou seja, é momento de você esperar mais em Deus. É momento de você confiar mais em Deus. É momento de você acreditar mais em Deus. Assim como você espera por aquilo que traz um benefício na sua vida, espere em Deus, para que Deus traga os benefícios dele para a sua vida espiritual. Porque Deus tem grandes coisas na minha e na sua vida. Amém, meus amados? Que Deus abençoe você nessa noite grandemente. Você que tem acompanhado, as nossas lives, os nossos cultos. Eu peço a você, deixe o nome de familiares, de pessoas aí. Tá? Nós temos sempre orado, Inclusive os irmãos da comunidade cristã Jardim do Éden, toda sexta-feira, os irmãos estão subindo ao monte, os obreiros, estão ali se dedicando demais, buscando por vida de pessoas, para que Deus possa salvar, livrar e guardar. Então deixe o seu nome, tá? Deixe o nome da sua família, do seu parente, daquele ente querido seu, que precisa de uma oração, precisa que Deus possa tocar no coração e na vida dele. Deixe, compartilhe essa live com outras pessoas, para que elas possam ser impactadas e que ela aprenda, como você, como eu, esperar em Deus, porque a vinda de Cristo virá e não tardará. Então nós temos que ter essa plena confiança em esperar, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer demais a você que abriu as portas nessa noite, da sua casa, aonde você está, através do Facebook, abriu essa janela para que a comunidade cristã pudesse adentrar sobre a sua vida, sobre a sua família, levar uma palavra de conforto ao teu coração em meio a tanta dificuldade que estamos vivendo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e lembre-se, espera porque Deus tem grandes coisas para fazer com a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero orar com você. Quero que você nessa noite fique com essa palavra. Espera, tá? Espera. Porque Deus irá te fazer grandes coisas na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero orar por você, que se encontra nesse momento em casa, que se encontra nesse momento no leito de hospital, aonde você estiver, no seu carro, indo para sua casa ou para o seu trabalho, por exemplo. Tá? Quero orar por cada vida nessa noite, por você que está assistindo, está acompanhando, por você também que vai acompanhar. Quero orar por você. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para que Deus possa abençoar a sua casa e a sua família. Aonde você se encontrar nessa noite, eu creio que Deus ele pode te visitar. Só basta você abrir o teu coração para Ele. E você que está longe de Jesus, corre, volta para os braços do Pai, porque o Pai te espera. Tá? Você que é filho pródigo, se afastou de Jesus, se afastou dos caminhos do Senhor, por algumas coisas, palavras, coisas que não, ao seu ver, não te agradou, volta para o Senhor. Porque aqui eu tenho pregado, mas eu não prego religião. Tá? Entenda isso. Você que acompanha a comunidade cristã, você pode entender e perceber que as ministrações, tanto minha como os dos demais obreiros, não é sobre religião. É sobre salvação de almas. Nós não pregamos religião, nós pregamos Jesus Cristo. E é isso que eu quero que você entenda. Então volte para Jesus Cristo, entregue sua vida para Jesus. Se porventura alguém que assiste esse vídeo, deixe o seu nome. Pastor, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus, eu quero aceitar Jesus, deixe nos comentários.
tá? Eu estarei orando pela sua vida e Deus irá de escrever o seu nome no livro da vida. Porque hoje, muitos pregam religiões. Muitos pregam que é bom, que eles são bons, mas esquece de pregar quem é o verdadeiro bom. Só tem um, Deus. E Jesus abençoe a sua vida e a sua casa nessa noite. Vamos orar e agradecer a Deus. Obrigado por essa noite maravilhosa que você compartilhou conosco, essa live maravilhosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que domingo teve culto, amanhã nós temos culto também no nosso ministério, né? Terça-feira e quinta-feira. Só que as lives estará sendo transmitida todos os dias, tanto no culto presencial como também nas lives, tá? Então que Deus abençoe a cada um de vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu orar por você. Quando eu orar, eu peço a Deus que Deus abençoe a sua casa, a sua família nessa noite em nome do Senhor Jesus. Deus, obrigada, meu Senhor, por esta noite maravilhosa, poderosa, gloriosa que o Senhor nos concede. Pai, neste momento, quem está, Senhor, assistindo, meu Pai, do outro lado, quem está participando desta live, Pai, que há, Senhor, de assistir, Senhor, Deus, eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar essa vida, esta alma, porque é preciosa, meu Deus, para o Senhor, para o Teu reino. Então, Deus, que o Senhor possa, nesta noite, em nome de Jesus, visitar cada pessoa, Pai, aos quatro cantos dessa terra, onde eles se encontrar. Deus, eu oro por vidas que estão sendo acometidas por esse vírus maligno, meu Senhor, que assola as nações. Eu oro por pessoas que o casamento tem sido destruído, meu Deus, por famílias que têm, Senhor, Pai, sido desraigada, meu Senhor, pela astúcia do inimigo. Pai, nesta noite também eu oro para Ti, Deus, por pessoas que o Espírito, Senhor, da destruição, o Espírito, meu Deus, da insolação tem adentrado sobre esta pessoa, tentado matar, destruir ela, roubar a essência maravilhosa que ela tem dentro dela. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o espírito da perturbação, tira, meu Senhor, ajuda essa pessoa, Deus, que ela possa, Senhor, ser libertada nessa noite, para que o Teu nome venha a ser glorificado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados. Deus abençoe a todos, a vocês que assistiram essa live, que participou juntamente comigo. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.